Retornando, pessoal, para a última parte da nossa aula, vamos agora tratar de alguns julgados relacionados ao tema prisão, liberdade provisória e medidas cautelares. O primeiro julgado diz respeito a um tema da prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças, né? Mães de pessoas com menos de 12 anos de idade. Bom, julgado no agravo regimental no habeas corpus 910.688 de Minas Gerais, ministro relator Ribeiro Dantas, quinta turma também do STJ, e julgado em junho de 2024. Basicamente, o que estabelece esse julgado é o seguinte: a reiteração delitiva, por si só, não é motivo suficiente para se afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância ou a sua proteção, e a sua proteção. Bom, nós estamos diante daquela hipótese do artigo 318-A do Código de Processo Penal, que foi incluído pela Lei 13.669 de 2018, e que trata do poder-dever do magistrado de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar em algumas circunstâncias. Ou seja, preenchidos alguns requisitos, estando presente a hipótese legal, deve o juiz fazer essa substituição. Como, por exemplo, sujeito com mais de 80 anos de idade, pessoa extremamente debilitada em virtude de doença grave, e, dentre essas hipóteses, nós temos, então, as hipóteses de gestantes e de mães ou responsáveis por crianças, ou seja, pessoas de menos de 12 anos de idade. A questão o Código de Processo Penal, ao estabelecer essa benesse, especificamente em relação à gestante e às mães de crianças, traz duas exceções. Ou seja, duas hipóteses que, se estiverem presentes, qualquer uma delas, né, de uma maneira alternativa, vão justificar a não substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ou seja, são duas hipóteses que autorizam o magistrado a manter a prisão preventiva propriamente dita e a não substituir a prisão domiciliar. Que hipóteses são essas? Primeiramente, se o crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, essa é uma hipótese de vedação da prisão domiciliar para gestante ou para mãe de criança, ou então se o crime tiver sido praticado contra o próprio filho ou dependente, evidentemente. Então, a lei prevê apenas essas duas hipóteses de exceção em que o juiz também tem o poder-dever de afastar a prisão domiciliar. Todavia, pessoal, a gente não pode esquecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 143.641 de São Paulo, estabeleceu uma terceira hipótese de vedação de prisão domiciliar para essas hipóteses de gestante ou mães de crianças. Ou seja, é importante salientar, e o STJ vem decidindo nesse sentido, que o fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício, qual o benefício da prisão domiciliar, quando se deparar em casos excepcionais. Isso porque essa normatização de apenas duas exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesse habeas corpus antes citado. Porque neste habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal, além dessas duas exceções, também trouxe uma outra, que é uma exceção mais genérica, no sentido de que situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas e justificadas, podem ser motivo suficiente para afastar o benefício da prisão domiciliar para gestantes e para mães ou responsáveis de pessoas com menos de 12 anos de idade. O que o STJ veio dizer, portanto, neste julgado atual que nós estamos vendo, é que a mera reiteração delitiva, o simples fato, né, de haver aí uma recalcitrância na cena criminosa, ou uma habitualidade, ou uma mera reincidência, não é motivo suficiente por si só para afastamento desse benefício. Ou seja, é possível que o juiz, em algumas circunstâncias, afaste o benefício da prisão domiciliar para a gestante ou para a mulher responsável por crianças de menos de 12 anos de idade, desde que esteja presente um motivo suficiente para isso, de maneira fundamentada. E o STJ entende que a mera reiteração delitiva não é motivo suficiente para isso. Ok? Não esqueçamos que o STJ, inclusive, já decidiu pela possibilidade de se negar o benefício quando se identificou a prática de crime de tráfico de drogas no interior da residência, em virtude ali da magnitude, em virtude da suposta participação daquela mulher em organizações criminosas. Então, isso foi motivo suficiente, né? A prática do crime no interior da residência, a vinculação dela com o crime organizado, mas o mero fato de uma mulher ser recalcitrante na cena criminosa, ou ter habitualidade delitiva, ou ser reincidente, não é motivo suficiente por si só para se afastar o benefício da prisão domiciliar. Segundo julgado importante, a não localização do acusado não é motivo suficiente para a prisão preventiva. Isso é muito importante, pessoal. Agravo regimental no recurso em habeas corpus 170.036, ministro João Batista Moreira, é um desembargador convocado, TRF1, também julgado pela quinta turma em novembro de 2023.
Basicamente, o que disse nessa hipótese o STJ foi que é pacífica a jurisprudência dessa corte, do STJ, no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva, amparada apenas na ausência de localização do réu, sem demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar. Bom, nós sabemos, pessoal, que o artigo 366 do Código de Processo Penal determina que, se o acusado que for citado por edital não comparecer nem constituir advogado, acontecerá o quê? A suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional, e que o juiz pode, se for o caso, né, determinar a produção de provas urgentes de maneira antecipada e, se for o caso, determinar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. E nós sabemos que um dos fundamentos da prisão preventiva, de acordo com o artigo 312, é justamente o fundamento da asseguração da aplicação da lei penal. E esse fundamento, da necessidade de se segurar a aplicação da lei penal, via de regra é aplicado naqueles casos de fuga do réu. Ou seja, nas hipóteses em que o réu está foragido, via de regra, a prisão preventiva pode ser decretada em virtude da necessidade de se assegurar a lei penal. Todavia, um ponto é muito importante. O fato de o réu não ter sido localizado e ter sido citado por edital, portanto, não é a mesma coisa que o réu estar foragido. Não ter sido localizado não significa estar foragido. É isso que decidiu o STJ. Ou seja, o simples fato de um acusado ter sido citado por edital, por não ter sido localizado nos seus endereços, não indica que ele está foragido e, portanto, não justifica por si só a necessidade da prisão preventiva baseada na intenção de se aplicar a lei penal. Eu não estou dizendo com isso, cuidado, que não é possível a decretação da prisão preventiva nas hipóteses de o réu não ter sido encontrado, ter sido citado por edital. É possível. Agora, a justificativa não pode ser única e exclusivamente o fato de ele não ter sido localizado e ter sido citado por edital. Basicamente, esse foi o julgado. Terceiro julgado, vamos falar um pouquinho de prisão preventiva e regimes aberto e semiaberto. Habeas corpus, 21.40.70, relator ministro Nunes Marques. Nós estamos diante aqui do Supremo Tribunal Federal de um julgamento acontecido em agosto de 2023. Bom, basicamente, nós temos aqui aquela grande divergência jurisprudencial e doutrinária sobre ser ou não ser possível a decretação ou a manutenção de uma prisão preventiva quando o sujeito é condenado a um regime aberto ou semiaberto. Ou seja, se o sujeito foi condenado, numa sentença condenatória, evidentemente, a um regime aberto ou semiaberto, e ele já está preso preventivamente, essa prisão preventiva pode prosseguir ou não? E mais, se eventualmente o sujeito está sendo condenado, foi condenado, aplicado a ele regime aberto ou semiaberto, e o juiz identifica a necessidade de uma prisão preventiva na sentença, poderia o juiz, neste momento, decretar uma prisão preventiva que inexistia antes, que não existia antes? Essa é a dúvida. E nós temos divergência jurisprudencial sobre o tema, e por isso que esse tema é tão relevante. Neste julgado, pessoal, especificamente, então, que teve como relator o ministro Nunes Marques, tá? Nesse julgado, da segunda turma do STF, importante, entendeu-se que não é compatível com os regimes aberto e semiaberto à prisão preventiva e, portanto, se o acusado foi condenado ao regime aberto e semiaberto, ele não pode permanecer preso preventivamente. Porque, evidentemente, nós sabemos, né, que as regras do regime aberto e semiaberto não são totalmente compatíveis com uma prisão preventiva em que o sujeito fica integralmente como se fosse um regime fechado. Então, há uma incompatibilidade. Então, neste caso específico, a segunda turma do STF decidiu que, neste caso, né, malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que impõe ao paciente cautelarmente um regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o desconto da pena corporal, vale dizer, regime semiaberto. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade. Então, neste caso, nesta situação, o Supremo decidiu pela incompatibilidade da prisão preventiva com o regime, que no caso aqui, especificamente, era um regime semiaberto, alegando violação da proporcionalidade e constrangimento ilegal, deferindo, portanto, a ordem de habeas corpus. Tá? Mas por que eu disse que o tema é polêmico? Porque o STJ tem entendimento sereno, praticamente unânime, em sentido contrário. O STJ tem entendimento consolidado de que é sim possível manter o sujeito preso preventivamente, ainda que ele esteja sendo condenado a um regime aberto ou semiaberto, desde que haja uma adequação das regras da prisão preventiva às regras do regime aberto e semiaberto. Então, a jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, de que há compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de um regime aberto ou semiaberto, né,
no cumprimento de pena, embora a grande maioria dos julgados se refira ao regime semiaberto, tá? Bom, o próprio STF, colegas, isso é muito importante, tá? Tem decisões, e aqui eu trago para vocês da primeira turma, né, que foi uma decisão proferida em 2022, também na mesma linha do STJ, no sentido de que é sim compatível com a prisão preventiva a condenação do sujeito ao regime aberto ou semiaberto. Está aqui, ó. Determinação de cumprimento de prisão preventiva e estabelecimento adequado ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória, ausência de ilegalidade ou teratologia. Percebam que, na verdade, o STF foi chamado justamente a verificar a decisão do STJ, e o STF manteve a decisão do STJ, dizendo que não há por si só uma incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto. Então, cuidado. A maioria das decisões do STJ, a grande maioria, vai no sentido da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto e também com o regime aberto. Todavia, e o STF também tem decisões nesse sentido, eu acabo de trazer um para vocês aqui. Todavia, essa decisão mais recente do STF entende que não haverá essa compatibilidade e que a manutenção do sujeito em prisão preventiva, quando na verdade ele foi condenado ao regime semiaberto, importa em constrangimento ilegal, importa em violação ao princípio da proporcionalidade. É isso, colegas. Eu espero que tenha sido útil. Esses foram os julgados que eu separei para tratar com as senhoras e com os senhores. Nos vemos ainda numa próxima aula para tratar de julgados relacionados ao direito penal. Um abraço e até a próxima.